Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos te ajudar para você passar na prova da SpaceX. Só que, gente amiga, tem um tópico que é especial, la creme de la creme, você não pode deixar de saber. Qual é? Gráfico de função logarítmica. Gente amiga, vamos falar então aqui de dois casos simples, extremamente simples, que você vai entender tudão, do alfinete ao foguete, ok? Me acompanha? Muito bem. Então vamos lá, nosso primeiro exemplo então seria a função logarítmica log de x na base 2. Sem deixar para depois, deixa eu te explicar. No caso, né, quando você tem essa base maior do que 1, no caso aqui base 2, ou base 3, base 5, base 10, nesse caso então, você já viu lá na função exponencial que é uma função crescente, né? Viu? Ah, não viu não? Depois você vê lá então, né? Volta lá então, lá nos vídeos de gráfico de função exponencial, que eu explico isso tudinho lá, tá certo? Então, assim como na função exponencial você tem que base maior do que 1 faz com que a função seja crescente, isso aqui também vai se repetir no caso com a função logarítmica. Vamos ver? Por exemplo, se eu pego x valendo meio, né? Log de meio na base 2, o que é isso? Ora, 2 elevado a que expoente vai dar meio? 2 elevado a que expoente vai inverter? Se somente se esse expoente for o quê? Negativo, lembrou? Regra de potenciação. No caso, então, 2 elevado a menos 1. Lembra, né? O log é esse expoente. Então, no caso aí, né? Para um x valendo meio, a gente vai ter, então, o log valendo menos 1. Sem problema nenhum, né? A gente marca, então, aqui o nosso gráfico. Esse ponto, então, ponto de coordenadas meio e menos 1. Beleza? Muito bem, mas se x for igual a 1, nesse caso então, né? Para que o 2 se transforme em 1, ou seja, para você ter log de 1 na base 2, 2 tem que estar elevado a que expoente, gente amiga? Exatamente, no caso a nota do seu concorrente. Muito bem, nesse caso então valendo zero. Horrível, mas você entendeu. Muito bem, então no caso aí, né, com x valendo 1, a nota, ou quer dizer, no caso aí o valor, né, de y é igual a zero, tá certo? Muito bem. Então vai passar no ponto de coordenadas 1, 0, tá, gente amiga? No caso, então, x igual a 2, sem deixar para depois. Então, para você ter log de 2 na base 2, ora, 2 elevado a quem? Vai ser ele mesmo. Exatamente, sem problema nenhum, né? X valendo 1. O y, perdão. No caso, então, né, ele vai passar pelo ponto de coordenadas 2, 1. Vamos marcar aqui. Muito bem. No caso, então, para x valendo 4, log de 4 na base 2. O 2, então, elevado a que expoente? Vai dar 4, gente amiga. Exatamente. O log é o expoente. Então, sem deixar para depois, y valendo 2. Nesse caso, então, quando o x vale 4, a gente vai ter, então, o y valendo 2. Muito bem. Já, por exemplo, se você faz x valendo 8, né? Você vai ter, então, no caso aí, né, o log de 8 na base 2. Ora, o 2 elevado a que expoente vai dar 8, gente amiga? Exatamente. Agora a bola da vez é o log valendo 3. Muito bem. Expoente, então, sendo igual a 3. Isso para um x aqui valendo 8, né? Então dá para reparar, né, gente amiga, que se a gente for aqui, no caso, ligar os pontos, essa curva então, né, no caso aí uma curva crescente, a nossa curva logarítmica. Mas aí você repara que o crescimento dela é bem menor em relação ao crescimento da exponencial, certo? Depois dá um confere lá nos vídeos de exponencial para você confirmar isso aí. Mas é aquilo que a gente falou, né? É uma função o quê? Uma função, né, com base maior que 1. Então, quando você tem base maior do que 1, tanto na logarítmica aqui, né, quanto na exponencial, você vai ter uma função o quê? Uma função crescente.
ok? Função logarítmica, então, sendo uma função crescente com base maior do que 1. Mas e se a base for meio? Nesse caso, então, vamos ver o que acontece? Agora temos uma base entre 0 e 1. Vamos ver? Então, no caso da base entre 0 e 1, quando a gente estava lidando com a exponencial, né? Você já viu que era uma função decrescente. Vamos confirmar isso aí então, né? No caso, então, por exemplo, para x valendo 1/8, x valendo 1/8, você vai ter então, né? Log de 1/8 na base meio. Ora, o meio vai se tornar 1/8 se somente se você elevar meio aqui expoente. Exatamente. No caso aí, né, a bola da vez é o 3, né? Então, para o log, né, valer 3, né? Isso aí, então, né, para x aí, no caso, igual a 1/8. Beleza? Por exemplo, para x valendo 1/4, você vai substituir, né? E você vai ter log de 1/4 na base meio. Ora, meio elevado aqui expoente vai dar 1/4? Exato, tem que estar elevado ao quadrado. Ou seja, no caso aqui, né, do x valendo 1/4, você vai ter então o resultado, né, como sendo 2. E aí, sem deixar para depois, você marca lá, né, y valendo 2. Tá certo? No caso, então, meio, log de meio na base meio, né? Esse aí, então, não tem, né, como não saber, né? Meio para ser ele mesmo, sem problema nenhum, se somente se estiver elevado a 1, ok? Muito bem. Então, no caso aí, né, para esse resultado ser 1, quando você tem o x valendo meio. Justo? Muito justo? Certo. E aí, quando você tiver, né, no caso aí, o x valendo 1, o que vai acontecer, né? O meio para se tornar 1, se somente se, né, o meio para se tornar 1, apenas, né, se ele estiver elevado a quem? A 0. Tá certo? Então, de novo, novamente, ele passa, né? Sem ser uva, né? Passa, no caso, então, né? Quando x for igual a 1, o y, então, valendo 0. Ok, gente amiga? Vamos lá. E no caso, se você tivesse x valendo 2, quando é que meio vai se tornar 2, gente amiga? Quando? Pois é, se somente se, né, você tiver, no caso aí, né, um meio elevado, isso, para inverter, né? Para se tornar 2 sobre 1, estiver elevado a menos 1, ok? Então, no caso aí, para se tornar o 2, você teria que ter, né? No caso, então, meio elevado a menos 1. Beleza? Então, o que acontece? Você vai juntar, né, esses pontos e aí você vai ver, então, né, que também vai dar uma curva, né? No caso aí, a nossa exponencial, né? Essa exponencial, então, perdão, essa logarítmica, né? No caso aí, vai ser uma logarítmica, o quê? Decrescente, sim. Veja que você vai aumentando, o valor de x vai diminuindo, de y, né? Muito bem. Tá, mas isso todo livro mostra. Agora, na prática, como é que o negócio funciona? Vamos ver? Falando em livro, vamos usar aqui o livro do Paiva, tá? No caso aí o livro 1, né, do primeiro ano. Lá na página 345 tem esse exercício 34 aqui, que é exercício clássico para as provas da SpaceX. Muito interessante. Que no caso, então, ele nos coloca o gráfico. Tá aí, né? De uma função logarítmica de que tipo? Crescente ou decrescente? Tá aqui, ó, crescente. No caso, então, né, o aspecto gráfico, e aqui, né, ele fala, né, o log de x na base 2. Pois, muito bem. E aí, o que acontece? Esse gráfico, então, né, abaixo dele você vai ter aqui dois retângulozinhos, e ele pede, então, a soma das áreas desses dois retângulos. Ora, como é que eu vou fazer isso? Simples, extremamente simples, né? Para você achar área de retângulo, o que você tem que ter desse retângulo? Exato, né? Você tem que ter a base e a altura, não é isso? Muito bem.
Então, área de retângulo, né, como sendo a base vezes a altura. Só que para isso eu tenho que ter, né, esses dois elementos. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui, né, os retângulos, né, de 1 e 2. Né? Retângulo 1, retângulo 2. Então, o que acontece, né? No caso aí do retângulo 1 e do retângulo 2, está fácil, está simples. Extremamente simples a base, né? De 2 até 3, base 1. De 3 até 4, a base também é 1. Mas e a altura? Como saber? Né? Bom, se você reparar bem aqui, ó, no gráfico, você vai ter então que a pontinha dos retângulos, né? Ela é um ponto que no caso aí então vai tocar onde? Exato, no próprio retângulo, né? No próprio gráfico. É isso? Então, se ele vai tocar no próprio gráfico, esse ponto também pertence ao gráfico, sim ou não? Sim? Pois é, então nesse caso aí o que vai acontecer, né? Aqui então, nesse ponto, o valor de x, x vai ser quem? Exato, x vale 2. Então você vai ter aqui o x valendo 2, sim ou não? Sim? Pois é, então nesse caso, se aqui o x vale 2, para eu achar o y, para eu achar a minha alturinha. Nesse caso, então, x valendo 2, esse y vai ser quem? Log de 2 na base 2. Ora, mas quem é log de 2 na base 2? Exatamente, sem problema nenhum, você achou a altura valendo 1. Tá ou não? Muito bem. Da mesma maneira que também, né, no caso aí, você vai ter aqui, né, no caso, nesse ponto, você teria então aqui o x valendo quem? 3. No caso, então, se o x vale 3, a pergunta que não quer calar, quem seria então o y aqui associado a ele? Quem seria essa alturinha, gente amiga? Pois é, nesse caso então, né, você teria o log de 3 na base 2. Ok? Que nesse caso, né, a gente não tem, né, esse valor. Então, na prática, né, o que a gente vai fazer, né, para acharmos aí a soma das áreas, né? A soma, então, né, como sendo aí área 1 mais área 2. Simples, extremamente simples, né? A gente pode, então, né, considerar essa área 1, né, como sendo a base 1 vezes a altura log de 2 na base 2, que também vale 1, né? E no caso, a área desse segundo retângulo, também a base 1 vezes a altura, que no caso dele vai ser log de 3 na base 2. Agora repare, por que eu não coloquei, né, log de 2 na base 2 como sendo 1, né? Porque você pode, nesse caso aqui, né, como você tem log de 2 na base 2 mais log de 3 na base 2, você pode e deve, né, utilizar propriedades dos logaritmos. Se você não viu, você vê então lá no meu vídeo anterior, né, onde a gente explica essas propriedades, que, por exemplo, no lugar dessa soma de dois logs em separado, você pode colocar um log só, tudo junto. O log de 2 vezes 3, ou seja, o log de 6 na base 2. Simples assim. Ok? Deu para entender? Ok, por que eu falei dessa propriedade? Porque justamente isso, né, costuma cair bastante em questões de prova da SpaceX. Vamos a ela? Então aqui você vai ter, né, o gráfico da função y igual a log de x. Repare, ele não colocou a base, então você já sabe. Nesse caso, essa base, né, quando não aparece, é quem? Exato, a sua nota em matemática, ok? Muito bem, então vamos lá. Só que aqui, ao invés de colocar 2, ele vai colocar 3 retângulozinhos, né? Repare que agora eles têm as bases o quê? Diferentes. E a mesma pergunta do anterior, por isso que eu falei, é questão clássica. Não pode perder esse tipo de questão na hora da prova, certo?
Então vamos lá, soma das áreas. Como é que a gente faz isso? Simples, extremamente simples. Agora a gente já sabe, né? No caso aí são 3 retângulos, né? Vamos chamá-los aqui, né, de 1, 2 e 3. Nesse caso, então, para saber a soma dos 3, a bola da vez, é simples, extremamente simples. A gente vai tirar, por exemplo, a base do 1 entre 2 e 3, base 1, né? A base do 2 vai ser entre 3 e 5, essa base valendo 2. E a do terceiro retângulo, que está entre 5 e 8, portanto, essa base valendo 3. Assim, vamos pegar também as alturinhas. Agora você já sabe. No caso, nesse ponto aqui, ele pertence à função. Nesse ponto aqui, o x vale 2. Então, sem deixar para depois, esse y aqui vai ser quem? Log do x, que é log de 2, na base 10. Beleza? Pois bem, a mesma coisa aqui no segundo, né? Esse ponto aqui é ponto, altura do retângulo, mas ele também é, no caso aí, né? Não só a altura do retângulo, mas também valor de y, da função, do gráfico aqui. Esse ponto pertence ao gráfico também, em vermelho. Então, nesse caso, nós teríamos, né? Já que aqui o x vale 3, o y, então, vai ser quem? Se o x vale 3, log de 3. Tá ou não? E fechando, né? Essa última alturinha, ela também pertence ao gráfico, né? Esse ponto. Então, aqui também eu posso, no caso aí, substituir, né? O x aqui valendo 5. Então, nesse caso, você vai ter log de 5 na base 10. Ah, beleza, prof. Matou a charada, né? No caso, então, aqui, né? Log de 2 mais log de 3 mais log de 5. Acabou a questão letra A, certo? Não, gente amiga. Porque aqui, no caso, as bases não são unitárias. Aqui é diferente desse anterior. No caso, então, aqui, né? Quando eu for fazer a soma das áreas, agora o que nós vamos ter, né? Agora nós teremos o seguinte. Área 1, você vai ter uma vez log de 2. Beleza, então vai ser o próprio log de 2. Só que a área do segundo retângulo vai ser 2 vezes, a base, né? 2, né? Vezes a altura, que é log de 3. Aqui, então, vai ficar 2 vezes log 3. E aqui no caso, no terceiro, você vai ter, né, 3 vezes, né, a base é 3, né, vezes a altura, que é log de 5, então vai ficar 3 vezes log de 5. Ok? Tá diferente do que ele está propondo aqui na letra A, concorda? Então vamos lá. Nesse caso, então, o que a gente pode fazer aqui, né? Da mesma forma que eu mostrei aqui no anterior, você pode usar e deve usar as propriedades do log, né? Então, por exemplo, no caso aqui, né? Esse 2 que está multiplicando aqui na frente, a gente pode usar a regra do peteleco. Lembra? Regra do peteleco é quando você tem expoente, joga o expoente para frente. Então aqui você vai pinçar, você vai pegar ele de volta. A regra do peteleco é ao contrário, na verdade, né? Ou seja, aqui vai ficar uma vezes log de 2, o próprio log de 2. Aqui 2 vezes log de 3, esse 2 expoente do 3 vai ficar log de 3 ao quadrado, log de 9. Ok? E aqui vai ficar 3 vezes o log de 5, então esse 3 expoente do 5. No caso, então, ele volta aqui, né? Peteleco ao contrário. E no caso, então, vai ficar um log de 5 ao cubo. Ok? Pois muito bem. Só que, bom, isso também não continua aparecendo aqui nas alternativas. Pois é. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso daí agora, né? O 3 ao quadrado, no caso aí, né, como sendo 9. O 5 ao cubo, como sendo, no caso aí, né, 125. E no caso, log de 2, bom, log de 2 é ele mesmo, né? Então, vamos ver o seguinte. No caso aqui, nós teríamos log de 2, né? Poderia, então, né, multiplicar com o, perdão, no caso aqui da soma, né? Da soma de logs,
a gente pode então, né, utilizar aquela propriedade, né, que no lugar de somar logs, a gente pode ter um log único, né, no caso aí do produto deles, tá certo? Então ficaria assim, no caso aí, né, na hora de fazer um único log, ficaria então, né, 2 vezes o 3 ao quadrado 9, o 5 ao cubo 125, e isso então na base 10, beleza? Ok. Bom, aí você tem, né, 125 vezes 2. 125 vezes 2 eu posso transformar para 250. Vamos fazer isso. Então ficaria aqui, né, um log de 250 vezes 9. Certo? Pois bem, no caso 250, né, a gente poderia dizer, multiplicando aí, né, por 9, isso então seria, vamos ver aqui, fazendo aqui a continha, 250 vezes 9, 9 vezes 5, 45, e aí 9 vezes 2, 18, né, o mais 4, 22, né? Então ficaria aí, né, 2.250. Isso. Então vamos lá. Já multiplicar logo tudão, né? Isso. Então multiplicando esses 3 termos aí, nós teríamos 2.250. Repare então o seguinte, 2.250 seria, né? Seria 10 vezes 225, sim ou não? Sim? Tá, mas por que eu coloquei dessa forma? Simples, extremamente simples, porque 10 vezes 225, no lugar do produto, eu posso colocar quem? A soma. Posso colocar isso como sendo log de 10 mais o log de 225. Tá, mas e o que eu ganho com isso? Pois é, gente amiga, o log de 10 na base 10 é quem? Exato, isso aqui vale 1. Tá, mas legal, então ficaria, né, entre as letras C, D e E, né? Tá, mas aí não tem log de 225 em nenhum deles. Tem sim, gente amiga. Se você conhece bem, né, a parte aí, né, de quadrados perfeitos, 225, você vai ver então que se trata de um quadrado perfeito, nada mais nada menos que 15 elevado ao quadrado. Ora, então se esse log é do 15 ao quadrado, você vai então fazer o peteleco no expoente, né? E ele vem aqui para frente, ou seja, no final de tudo, então nós teríamos, né, o 1, que é o log de 10 na base 10, mais esse 2 expoente, multiplicando então o log de 15 na base 10, ok? Aí sim, aí a gente vai ter a letra D, a nossa opção correta. Você gostou? Já tinha visto algum exercício parecido com esse? Não? Então comenta aí, né, nos comentários, coloca aí, né, se você gostou, se você quer mais exercícios assim, tá certo? Curta, comenta, compartilha, espalha pra geral. Carvalho Pictures no seu canal. Valeu!